sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Chico Mineiro para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra de tuas riquezas. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, especial vereadora Thelma, que nessa noite retorna essa Casa de Leis, senhores vereadores, comunidade que nos dão a honra e o prestígio da presença, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, boa noite. Solicito a senhora primeira secretária realizar a leitura do expediente. Expediente de 9 de abril de 2018. Comunicado número 24.692 de 2018 do Ministério da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros. Ofício número 3.467 de 2018 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, encaminhando relatórios das contas do prefeito referente ao exercício de 2016. Ofício número 028 de 2018 do Executivo, encaminhando o sancionamento do projeto de lei número 225 de 2017, que cria cargo de provimento em comissão de procurador municipal e cargos de assessor jurídico. Ofício número 14 de 2018 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, informando sobre a abertura das inscrições para o programa Porteira Dentro. Ofício 095 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração, comunicando que ingressou na conta da Prefeitura recursos financeiros através do FNDE e do PENAT. Ofício número 094 de 2018 do Gabinete do Prefeito, enviando o veto integral ao projeto de lei número 205 de 2017, que transfere ao alvará provisório de táxi. Ofício número 093 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 35 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Companhia Catarinense de Saneamento Casan. Projeto de resolução número 2 de 2018, que institui o prêmio Yolanda Trevisani de destaque no Legislativo de Canoinhas, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofícios números 102 e 109 de 2018, de origem executiva, encaminhando mensagens em regime de urgência. Projeto de lei número 39 de 2018, que autoriza a custear despesas da equipe multidisciplinar do projeto Unidade Móvel do SESC Saúde Mulher, no valor de até R$ 9.900 no período de 6 de abril a 29 de junho, em regime de urgência. Projeto de lei número 040 de 2018, que autoriza o repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, Apoca, e adota outras providências no valor de R$ 40.000, em regime de urgência. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 21 de 2018, que autoriza a instituição do Fundo Municipal para a Reconstituição de Bens Lesados, FMRBL, e do Conselho Gestor do FMRBL, e adota outras providências. Projeto de lei número 25 de 2018, que altera e acresce disposições à lei 3.872 de 2005, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Porteira Adentro, com emenda. Projeto de resolução número 1 de 2018, que dispõe sobre a utilização da tribuna Neuzildo Borba Fernandes. Indicações. Indicação número 88 de 2018, de autoria do Edil Edmilson Verca, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Dário Gravi Gonçalves, diretor do Detracan, a possibilidade de demarcação de vagas para vans e motos em frente à Escola Básica Municipal Dr. Haroldo Carneiro do Carvalho. Indicação número 89 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos
e a senhora Viviane Colares, secretária de Planejamento, a troca de lâmpadas na rua Otto Friedrich, bairro Tricolim. Era o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a senhora ler as indicações, por favor. Perdão. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Senhor Presidente. Com a palavra, vereador Nilson Weber. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, também as crianças. Quanto à questão da indicação número 88, a justificativa da nossa, atendendo a solicitação da nossa vereadora Mirim, a Vitória Martins, onde ela pede que seja aí a possibilidade de marcação de vagas para vans e motos em frente à escola básica da Escola Doutor Haroldo Carneiro Carvalho. Essa tal ação é necessária para facilitar o embarque e desembarque dos alunos e equacionar as vagas para motocicletas. Então a gente está atendendo o pedido da nossa vereadora Mirim, Vitória Martins. Passamos ao grande expediente. Solicito a senhora primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Sim, vereador Coronel Mário. Convido a vice-presidente dessa Casa de Leis, vereadora Norma Pereira, para ocupar assento à mesa. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa noite. Eu estou fazendo uso dessa tribuna por 3 motivos. Primeiramente, para agradecer a todos os senhores e senhoras edis por contribuírem em todo o processo para a reabertura da GERS. Nós participamos na última quinta-feira de uma reunião e, embora não tenha saído o decreto ainda da reabertura, eu espero que isso realmente ocorra, conforme anunciado pelo secretário Abel. Não poderia deixar de agradecer mais uma vez o empenho de todos os senhores para que isso efetivamente acontecesse. Não podemos deixar de ressaltar também o empenho executivo, a associação empresarial, enfim, todos que se engajaram nesse processo para que nós obtivéssemos sucesso. Na próxima quarta-feira, dia 12, eu já havia encaminhado no grupo dos senhores um convite. Essa Casa de Leis, juntamente com os funcionários, havíamos discutido a questão da realização de um curso com relação a licitações. Nós estamos tendo alguns problemas no Executivo Municipal com relação à impugnação de algumas licitações, e existe um auditor do Tribunal de Contas do Estado, o Geraldo José Gomes, que tem muito conhecimento nessa área. Desde 1994 ele já profere cursos e treinamentos em todo o Estado, e nós conseguimos, vereadora Norma, trazer o Geraldo para fazer palestras e um treinamento para as pessoas na próxima quarta-feira. Essa iniciativa foi da Câmara de Vereadores, com apoio muito grande da Ampla Norte, que de pronto comprou a ideia. Eu agradeço ao senhor prefeito municipal Beto Passos e também ao Daniel, o secretário executivo da Ampla Norte, por terem se engajado nesse processo também, convidando os funcionários dos demais municípios que compõem a nossa Ampla Norte. Para nossa felicidade, eu acabei de conversar com a secretária Etienne e ela informou que tem 113 inscritos. É um número bastante considerável, haja vista e dada a importância do tema. Eu reitero o convite dos senhores. Eu sei que em função do trabalho talvez algum dos senhores não possa participar, mas ao menos da abertura às 8h30 nessa Casa de Leis seria muito importante a presença dos senhores. O curso ele vai acontecer das 8h30 até as 17 horas, e nós formatamos uma pauta para que o curso ele seja de maneira bastante técnica, que abra também para a comunidade poder questionar os desdobramentos no processo licitatório. Inclusive o vereador Paulo Mendes
ao falar hoje na imprensa, colocava na importância dos nossos empresários participarem também, porque muitas vezes o nosso dinheiro aqui no município deixa de ser investido no município em face do desconhecimento por parte de algumas pessoas, como efetivamente ocorre o processo licitatório, né, por parte do Executivo. E também convidei outras pessoas, enfim, para que tenham um pouco mais de conhecimento, inclusive o vereador Paulo Lenski, segundo o vice-prefeito Renato Pique, enquanto secretário de administração, ele me colocava que das licitações que foram ao Tribunal de Contas, foram apresentadas representações e que haviam, entre aspas, colocado em pauta para discussão, né, as últimas 3, elas já foram definidas, né, para dar seguimento ao processo. Eu, nas minhas indicações, eu fiz uma solicitação, inclusive a questão da iluminação pública. Os senhores também têm recebido reiterados pedidos, mas isso não acontece. Hoje eu conversando com o vice-prefeito, em função do processo licitatório, né, para a contratação da nova empresa, existe a licitação para compra de material, mas não para a prestação de mão de obra. Então, em função disso, que a comunidade está enfrentando alguns problemas. Então, nós temos que dirimir, né, no curso dessa envergadura todas essas questões que envolvem. E também, vereador Célio Galeski, uma questão que é importante nesse processo, né, dentro dos princípios da administração pública, né, nós temos a questão de economicidade. Né? Muitos desses funcionários não precisarão se deslocar a Florianópolis e sim vir a essa Casa de Leis. Né, dentro de um plano de gestão previsto nessa Casa de Leis, eu pretendo fazer mais 3 cursos, né, aqui, para que nós possamos esclarecer aquelas dúvidas que são muito pontuais e que eventualmente precisaria deslocar funcionários, enfim, vereadores ou outros integrantes para Florianópolis para a realização. Terceiro assunto da minha pauta, rapidamente, a vereadora Norma também apresentou um requerimento, eu estou apresentando um requerimento, convidando com algumas pessoas, conversando com algumas pessoas da nossa gerência de educação. Existe uma preocupação, assim como houve com a GERS, a gerência de saúde, da descontinuidade de alguns serviços. Como nós não temos a informação oficial, é por isso que nós estamos formulando requerimentos, porque as informações que estão partindo é do funcionário, é de algum professor que está nos questionando, mas algumas coisas me deixaram tanto quanto preocupado. Eu coloquei já na reunião das comissões, né, de alguns projetos, inclusive da emissão de alvará preventivo do Corpo de Bombeiros de 2 estabelecimentos de ensino do município que tem que ter continuidade. Também questionei a situação do Colégio Júlia Plarioli Zaniolo, né, a edificação do ginásio de esportes, e como eu faço parte da PP do Colégio da Escola de Educação Básica Cabral, conversando com a diretora Rutiane esse final de semana, fez inclusive um belíssimo evento lá, né, da família na escola. Eu estava lá presente e perguntando se tinha uma informação, alguma coisa com relação à continuidade. Ela disse: olha, desde que mudou, né, saíram lá a gerente, saiu 2 supervisores, saíram 2 integradores, e existe uma preocupação realmente que haja descontinuidade nesse processo, né, dos projetos que já vinham em andamento. Eu sei da sua preocupação, vereadora Norma, também nesse sentido, dos demais vereadores. O nosso vereador Edmilson Verta, no primeiro dia, já fez esse questionamento, né? Nós já formulamos requerimento, mas na hora dos requerimentos eu estou, assim como aconteceu com a GERS, solicitando um estudo da possibilidade da reabertura em função, novamente falo, uma economicidade. Não sei até quanto vale a pena você submeter a comunidade escolar, as nossas escolas, a própria comunidade interessada, tá? Em função de uma economia, para mim, pseudo, porque nas informações que temos não seria tão grande. Tá? De minha parte seria isso. Gostaria de passar só a palavra à senhora vereadora, presidente, para que pudesse abrir para o questionamento. Alguém gostaria de se manifestar? Vereador Paulo Lenski. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhores vereadores, vereador Coronel Mário, quero parabenizar o senhor pela iniciativa do curso que o Geraldo vai promover aqui na Câmara, e com certeza, pelo que eu pude observar hoje conversando com alguns municípios, aí, com alguns representantes, esse número ainda vai
vai aumentar muito mais, vai lotar o nosso plenário, porque é uma pessoa com conhecimento muito amplo, muito grande, e que tem acompanhado o dia a dia do posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina sobre a questão licitatória. Então a gente tem hoje vivido um momento de muita dificuldade nas licitações. Hoje, uma licitação, um setor de licitação vai trabalhar com temas os mais diversos possíveis. É medicamento, material escolar, iluminação pública, transporte, aquisição de bens, então é algo muito complexo. E dentro dessa complexidade, muitas vezes acontece que um item que é colocado visando preservar o interesse da comunidade, visando melhorar o serviço, às vezes ele é entendido como um direcionamento de licitação. Eu quero aqui citar um exemplo que não é recente, mas num determinado momento. Certa feita foi lançada uma licitação para a compra de pneus da Dorcel Galeschi. E por temor de colocar uma cláusula mais restritiva, acabou ganhando aí uma empresa lá de Fortaleza que trouxe pneus importados da Coreia, inclusive pneu de patrola. Daqui ao Rio do Pinho foram 3 pneus furados da patrola. Por que eu faço a colocação? Porque o funcionário, o responsável pelo setor de licitação, quem vai elaborar o edital, tem que ter a certeza de que aquele item que ele está colocando, ele não é o item que vai ser interpretado como direcionamento, que vai ser um item que vai ser garantidor da qualidade daquele produto entregue. E para isso, esse servidor, ele tem que ter o conhecimento da legislação, tem que ter o conhecimento do assunto. E são em eventos como esse que Vossa Lei está promovendo que as dúvidas são tiradas, que o conhecimento é transmitido de forma mais ampla. Então, quero parabenizar Vossa Lei pela iniciativa, com certeza o primeiro de muitos, porque essa é uma vontade antiga da nossa região, que Canoinhas puxasse o carro e fizesse eventos aqui. Nós somos um polo regional. É fácil para os demais municípios conseguir vir aqui se aperfeiçoar. Nós temos espaço, temos um plenário, temos condições de trazer grandes palestrantes. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência. E em segundo lugar, senhor presidente, Vossa Excelência colocou muito bem a questão da Gersa. Eu só queria fazer um breve comentário. Quando as coisas são retiradas, os vereadores não fazem nada. Quando se consegue um resultado positivo, estou tentando capitalizar em cima do que não saiu. Ou não fizeram mais que a obrigação. E se até não fizeram mais que a obrigação, eu até respeito, porque nós temos uma obrigação de lutar pela comunidade mesmo. Eu só queria deixar um registro, Serginho. A Câmara foi a primeira trincheira na defesa da permanência da Gersa. Quando talvez nem sequer se falava ainda que foi levantado esse assunto e foi defendido com unhas e dentes pelos 10 vereadores. E a trincheira não foi fechada ainda. A Câmara está a postos dentro da trincheira, aguardando a concretização, que é a formalização lá do decreto. Então, só essa menção eu queria dizer. A Câmara foi o primeiro local que se denunciou a possibilidade, e a Câmara só vai ficar tranquila e só vai descansar nesse ponto quando de fato, efetivamente, estiver formalizado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Mais bem, vereador Edmilson Neto. Senhor presidente, novos vereadores, quero aqui cumprimentar o nosso presidente, Daniel Maia. Eu manifestar a questão dos requerimentos na votação, mas já vou parabenizar pelo requerimento 220 e 221. Daí concordar também com o vereador Paulo Vinhas e os demais. Quanto também a questão da gerência da saúde, do governador voltar atrás. Também o senhor falou que não saiu o decreto, mas é bem lembrado, o vereador Paulo Vinhas, que tudo iniciou aqui nessa Câmara de Vereadores. Os 10 vereadores foram bem debatidos desde o início do fechamento da ARER. E nós viemos fazendo vários requerimentos, às autoridades estaduais, à âmbito federal, aos deputados federais, da bancada catarinense, governador do estado, do Norte. E realmente
o esforço de todos, mas deve ressaltar que tudo iniciou aqui, dos 10 vereadores, lutando e, através disso, o Poder Executivo, as entidades empresariais, a própria imprensa, né, também nos ajudou, né, e com a pressão, né, o governador, nós bem falávamos, e eu lembro que o vereador Paulo Mendes que disse, ó, pode haver reviravolta lá na frente, e realmente, hoje a gente, graças ao esforço de todos, a gente vê essa conquista, vereadora Norma, aqui para Canudos, seria um prejuízo, seria um retrocesso, né, para a nossa região. E quanto aos requerimentos, Dona Mara, nossa lei está de parabéns, e nós também debatimos desde o início, como o senhor falou, também com vários requerimentos, também ampla norte e tudo, e eu acredito que a GEREC também deve, eu acho que também eles devem olhar o governador do estado, que seja revisto o decreto, né? Eu acho assim, nós ficar subordinados a São Bento do Sul, até, eu acho que isso aí também deve acontecer da mesma forma que aconteceu com a gerência da saúde, nós também devemos aí pressionar então o governo do estado que volte atrás. E até porque, como bem o senhor colocou ali, há vários serviços em andamento, vendo o requerimento do senhor, da vereadora Norma, né? As escolas estaduais, que aplicam no nosso município, não só em Caminhas, mas toda a nossa regional. Então, acho que tem que dar andamento a esse serviço, não pode deixar parado. Então, parabenizo, né, desde já, os seus requerimentos. E também digo para os senhores, depois lá na frente, se nós pudermos assinar junto, quero continuar, senhor presidente. Mais alguém? Senhor presidente, Pois não, vereador Sérgio Valença. cumprimento essa mesa. Na verdade, hoje é uma foto histórica, né? 3 mulheres que compõem a mesa diretora dessa casa. Cumprimento os demais vereadores, os ilustres canoenses que nos honram com suas visitas. Presidente Coronel Maia, eu tive a oportunidade de conhecer o senhor Geraldo José Gomes aqui nessa casa, em alguns cursos que foram promovidos pelo próprio Tribunal de Contas. Eu lhe garanto que quem viu vai aprender muito com ele. No passado, digamos assim, recente, o Tribunal vinha até os municípios, né, e oferecia alguns cursos, e eu o conheço. Então, parabéns pela sua iniciativa. Com relação, vereador Paulo Glinski, a fala sua, né, de que agora estão dizendo que o político está capitalizando, né, quem é o pai da criança, etc, etc. Quando vem da imprensa, eu até diria, vereadora Norma, que não tem problema, né? Mas o que me entristece, me decepciona, é quando eu ouço alguém que detém mandato eletivo dizer que pena que essas coisas têm que ser discutidas politicamente e não tecnicamente. Para quem estava na reunião sabe de quem estou falando, né? Eu não concordo com isso, vereador Paulinense, eu não concordo quando um operador do direito fala do advogado, ou vice-versa, né? Então, quem estava na reunião sabe do que eu estou falando, e isso me decepciona muito. Eu sempre disse, a classe política pode até estar embaixo, né? Mas eu me orgulho de ser vereador, me orgulho de ser político, eu faço a minha parte. Essa casa fez a parte dela, aliás, fez muito bem. O resultado só aconteceu por conta das ações que se iniciaram e foram desenvolvidas por essa casa. Aí sim, com o passar do tempo, né, se agregou o executivo, o CDL, enfim, todas as forças, né, que foram usadas para que o resultado acontecesse. É óbvio que ainda não aconteceu, mas eu tenho plena convicção de que vai acontecer. Mas se não fosse, a intervenção dessa casa não teria acontecido. Então eu tenho que fazer esse registro porque é uma coisa que eu não concordo. Político que fala mal de político não deveria nem ser político, né? Quem tem mandato fala mal de quem tem mandato, então desista para fazer outra coisa. Desculpa o meu desabafo, mas é dessa forma que eu penso, sempre pensei e vou continuar pensando, né? Porque é a minha categoria. Não sou o melhor vereador, nem tenho a pretensão de ser, mas eu dou o melhor de mim. E essa casa tem
demonstrado nesse mandato que tem feito muito bem o seu trabalho, né? Tem representado muito bem a comunidade. Então, por isso, esse meu desabafo. Vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, senadores e internautas que assistem, quero parabenizar a Coronel e principalmente na reunião lá, vereadora Norma, as palavras do nosso vereador Coronel Mário, que foi professor e deu uma lição ali, porque todos estavam na expectativa só ficamos na expectativa de que vai voltar. Gostei das palavras do senhor, que toda ordem, uma contra-ordem vira desordem. E isso foi bem claro, né, dito. E concordo com o vereador Sérgio Galeski também. Nós aqui, a luta que tivemos, né, na trincheira, lutando, e não foi esmorecido nos esforços. Talvez não tivesse todo esse manifesto dos 10 vereadores, talvez ia ficar por isso, vereadora Norma. Não pude estar aquele dia, a senhora, com o coronel também, o Camila, porque foi tão rápido. Mas com certeza, se todos nós tivéssemos disponível, nós estávamos lá. Os 10 estavam lá. Nós ia fazer uma corrente, nós não ia ser diferente também, porque daí estavam só vocês duas lá, tinha reforço policial e tal, né, pela maneira que foi expressado a atitude em cima de vocês. Parabéns, Sérgio, isso é verdade. Nós somos políticos, nós lutamos por isso. A parte técnica não ia conseguir, talvez, fazer essa reversão com a vinda do secretário regional lá de Mata para cá, né, com atitude só técnica, né, viu o peso político que tem, e aí teve o peso político, e aí nós temos que, sim, com certeza, entre nós nos organizarmos, né, porque como eu disse, nós não temos que também, se lá em cima faz um monte de coisa feia, nós aqui embaixo somos honestos, somos trabalhadores, nós estamos ali tetéticos com os nossos eleitores, então nós temos aquela vergonha na nossa cara de sermos um mau político. Nós somos bons políticos, e é bom político que faz essas atitudes em conjunto, independente de partido político. Seria isso, senhor. Mais alguém? Vereador Coronel Mário. Eu gostaria muito de parabenizar por trazer o curso, oportunizar e, de fato, convidar todas as instituições, como CDL, Associação Comercial, Centro Lojas, enfim, para que eles efetivamente participem e entendam os meandros dessas licitações, porque muitas vezes a gente percebe que isso é uma dificuldade muito grande na questão até da interpretação do próprio edital de licitação. Eu acho isso de extrema importância para que eles se animem a participar mais das licitações. Porque muitas vezes não adianta que venha alguém lá não sei de onde. Então a gente sente essa resistência. E eu acho isso de extrema importância porque de fato nós temos que as pessoas têm que entender como que funciona esse processo para elas estarem estimuladas a participar e compreenderem efetivamente. Quanto à gerência da saúde, ou que seja a regional da saúde, que volta a ser, porque não será mais gerência, né, será apenas a regional da saúde, eu tenho plena confiança que ela, de fato, já é perfectibilizada. Ela vai reabrir e ponto. As informações que eu recebi hoje são as de que as questões estão sendo discutidas na edição das portarias revogando a cedência dos servidores e a legalização da documentação para trazer tudo de volta para cá, o que foi levado para lá. Quanto à educação, hoje nós pensamos juntos, corremos atrás de informações, eu trouxe um tanto e o senhor trouxe outras, e na verdade eu acho que quase que seriam as duas juntas, e eu acredito que assinadas por toda a idade, porque o que eu estou sentindo, vereador Coronel Mário, é que os diretores das escolas, eles estão sem pai, sem mãe, eles não têm um gerente aqui para resolver os problemas. Tem uma supervisora, mas a supervisora não decide nada. Imagine uma escola lá de Porto União, que tem um problema de RH, que a supervisora aqui não resolve. Antes eles ficavam a 75 quilômetros da sede, agora é para São Bento. E lá em São Bento também há uma dificuldade, porque eles estão submetidos à gerência de máfia. Então, eu quero me parabenizar também por trazer esse assunto à tona, e eu acho que agora vale a pena a gente, nós, usarmos a nossa
capacidade técnica aqui de conseguirmos convencê-los de que para o Estado é mais econômico manter essa regional da educação em Canoinhas. Se eles quiserem extirpar a gerência, não tem problema, mas que mantenham a regional da educação aqui tal qual, implantada lá em 1981, eu não lembro o dia que eu li aqui nessa casa, que ela foi inaugurada, cujo primeiro gerente regional foi o Ercílio Miller. E nós temos que fazer efetivamente essa luta para que os professores sintam segurança e eles tenham condições de trabalhar com calma, com tranquilidade. Essa atitude do seu requerimento hoje dos integradores causou sérios transtornos lá no Colégio Sagrado Coração de Jesus, porque professores que estavam dando aula tiveram que sair, ser remanejados ou demitidos, enfim, não sei exatamente o que aconteceu. Aí o horário desses que eram integradores foram para lá, batiam o horário dos outros alunos, ficaram sem aula, ou seja, uma verdadeira bagunça, falando no português bem claro. E parabéns mesmo, e vamos estudar uma alternativa de resolver esse problema que está afligindo tanto aos nossos diretores de escola, principalmente. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado. Só para concluir rapidamente, vereador Paulo Luiz, uma das intenções de trazer o curso para cá também, e que bom que a sociedade civil organizada está fiscalizando os poderes, extremamente importante. Mas nós temos que desmistificar as suspeições também. Quando há um indício, quando está em tese, quando o tribunal está verificando, nenhuma irregularidade foi constatada até então. Não se transitou em julgada a situação. E às vezes, como é veiculado na imprensa, na rede social, parece que quando alguém entra com uma representação para questionar um processo licitatório, já está se pré-julgando quem fez o processo, quem determinou que fizesse o processo licitatório. Isso é extremamente importante também colocar, porque existe essa questão, né, de pessoas que há indício de irregularidade e já julgou, pré-julgou e condenou quem determinou, quem confeccionou esse procedimento. É extremamente importante. Só, vereador Célio, só pontuar que o senhor acompanhou as minhas falas. Qualquer um dos senhores, eu tenho certeza que na função do presidente, eu fui extremamente técnico, educado, né, polido na defesa de todos os senhores aqui presentes. O vereador Norma constatou isso. O senhor, na minha fala, quem esteve mais próximo, né, nada além da minha obrigação como o vereador Paulo Lins, mas eu tomei muito cuidado sempre de defender, porque infelizmente foi utilizado alguns termos que vai de encontro aos nossos princípios como legisladores e principalmente daquele objetivo que nós estávamos buscando. Não tem a pretensão de se capitalizar politicamente, não foi isso, não foi o nosso grande objetivo, não foi esse. Então acho que essa conversa tem que realmente ser mudado o rumo. Eu agradeço mais uma vez os senhores pela essa lúcida condução de todos esses processos e acho que as nossas armas não estão abaixadas ainda, Paulo. Nós vamos ter que agora fortalecer a questão também da GEREB. Em que pese, eu estava analisando hoje, nós vamos ter um processo de eleição. Acredito que isso é uma transição. No ano que vem tudo isso pode mudar, ou voltar como era, enfim, e que nós possamos tentar convencer os pré-candidatos ao governo que eles incluem nas suas pautas, o retorno efetivo também da GEREB. Seria isso muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. A palavra é do vereador Paulo Lins. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão na ordem do dia para a primeira votação o projeto de lei 039 de 2018, que autoriza custear despesa da equipe multidisciplinar do projeto Unidade Móvel SESC Saúde Mulher, e também o projeto de lei 040 de 2018, que autoriza o repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, a POC e da Correspondência. Só para mim justificar, senhor presidente, eu não tive a oportunidade de falar com a vereadora Thelma anteriormente e com o vereador Verca. Hoje, na parte da tarde,
a APOCA, reunida com o prefeito municipal, conseguiu relatar que está com toda a exigência legal em dia para poder participar do processo de inexigibilidade de licitação para recebimento de verba pública. Então, hoje, na parte da tarde, reunidos com o prefeito municipal, o executivo recebeu essa notícia e, por esse motivo, o projeto veio hoje. E a expectativa é que na quarta-feira se pudesse lançar o procedimento para credenciamento dessa entidade, procedimento de inexigibilidade, para poder propiciar o repasse nos próximos dias ou na semana que vem, no primeiro momento possível. Com relação à questão do projeto 039, que autoriza ficar despesas com a equipe da unidade imóvel do SESC, é para a realização daquele mutirão de exames Papa Nicolau e mamografia. Então, é um número grande de exames que vão ser realizados, e a contrapartida do município é a hospedagem e alimentação dos funcionários do SESC que vão compor essa equipe. Eu fiz essa explicação nesse momento, é usual no momento da votação do projeto, mas para justificar Vossas Excelências a necessidade da colocação dele em primeira votação hoje. As comissões, e quero agradecer aqui o vereador Célio, a vereadora Camila, o vereador Chico, não sei se para a vereadora Thelma já foi o parecer, mas se não foi, com certeza está indo. A predisposição das comissões, a vereadora Norma também, que prontamente entenderam e exararam o parecer, permitindo que o projeto fosse votado hoje. Então, eu quero, de antemão, já agradecer e pedir a votação favorável para que pudéssemos incluir na pauta de hoje, aprovar hoje, e que, senhor presidente, se pudéssemos amanhã já colocar em segunda votação. Coloco em discussão e votação a inclusão dos projetos de lei 039/2018 e 040/2018. Está em discussão. Não havendo quem discutir, coloco em votação ambos os projetos. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam pela inclusão dos projetos. Está aprovado por unanimidade dos presentes a inclusão dos projetos de lei 039/2018 e 040/2018. Uma importante colocação, dada a relevância social, é perfeitamente compreensível que essa Casa de Leis colocasse em deliberação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 021/2018, que autoriza a instituição do Fundo Municipal para a Reconstituição de Bens Lesados, FMRBL, e do Conselho Gestor do FMRBL, e adota outras providências. Está em discussão. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 021/2018 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 025/2018, que altera e acresce a disposição à lei 3.872/2005, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Porteira Dentro, com emenda do vereador Paulinho Basílio, que está em discussão. Não havendo aqui queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 025/2018. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 001/2018, que dispõe sobre a utilização da tribuna Neusildo Borba Fernandes, que está em discussão. Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei de resolução, número 001/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 033/2018, com a emenda modificativa que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Cessão de uso de 2 estruturas metálicas cobertas de lona em favor da Associação de Moradores da localidade de Anta Gorda para o evento no dia 22/4/2018. Está em discussão. Senhor presidente. Olá, vereador Paulo Luiz. Senhor presidente, é óbvio que é um projeto que todos nós
votaremos favorável, até porque vai ceder uma estrutura que não está sendo utilizada para ser utilizada num evento específico. Mas eu aproveito esse projeto até para quem sabe, Vossa Excelência entender da mesma forma que eu entendo esse tipo de situação. Caberia um projeto de lei que desse liberdade para que o Poder Executivo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou a Fundação de Cultura, para que esse tipo de evento, quando envolve a associação de moradores, esse tipo de eventos que pudesse ter a liberdade para verificar a necessidade e ceder de forma administrativa. Porque nós aqui, com certeza, não temos problema nenhum de aprovar quantos projetos venham para cá para essa finalidade. Mas eu imagino que talvez fosse mais prático um projeto de lei que autorizasse o Executivo a, verificando a necessidade, ceder diretamente para aquela associação para utilização mediante os cuidados básicos que vai ceder. Isso permitiria uma agilidade maior até para que a comunidade que vem solicitar o bem, ela tenha certeza, olha, ela vai chegar no Executivo e vai verificar, olha, na nossa agenda para essa data ninguém solicitou. Vai ser possível ceder para vocês. Hoje o que acontece? Há a informação de que tem o bem, que ele vai poder ser cedido, mas é informado, precisa ir para a Câmara, para que a Câmara aprove. Então, aquela comunidade que está organizando um evento, e esses eventos são beneficentes na maioria dos casos, na grande maioria, elas ficam com aquela preocupação, puxa, tem que fazer um projeto de lei para a Câmara. Então, eu sou favorável ao projeto, mas eu queria que Vossa Excelência analisasse essa situação e, de repente, a gente sugerisse para o Executivo, ou até formatasse aqui na Câmara um projeto que desse essa liberdade para esse tipo de sessão que, com certeza, é benéfico para o município. Nessa discussão, Senhor Presidente, a palavra é para você, Andrés. vereador Paulo Gomes, que realmente isso é importante, porque o que acontece? Essas barracas é comum o uso delas por parte da municipalidade. Com esse projeto, a ideia é ótima, acho que nós ou poderíamos, não sei, né, mas até fazer uma emenda para a segunda votação nesse projeto já, porque as lideranças das comunidades, elas não sabem do funcionamento, né? Elas imaginam que se vier aqui no início da semana vai estar resolvido, da forma que é hoje. E não é assim, né? Você tem que fazer uma solicitação, depois vai ter que vir o projeto ali para a Câmara, tem todo como funciona aqui na Câmara para a sua aprovação. E eu entendo, era usual no passado que houvesse apenas um pedido formal, né, e a Prefeitura autoriza porque isso é usado pela comunidade, é um bem da comunidade usado também para a comunidade. Não havia essa necessidade de ter um projeto de lei. Mas em havendo, né, se o Departamento Jurídico entende que há essa necessidade, então vamos fazer um projeto genérico, digamos assim, claro que atendendo as questões públicas, né, de entidades sem fins lucrativos, etc. Mas porque aí vai ser resolvido para o ano. Porque o senhor pode ter certeza, no próximo final de semana haverá um outro evento, e aí o costume era que se viesse, né, até se mudar aí, por exemplo, maio, vai ter muitos problemas, e vai ficar que o Executivo não quer autorizar. O que é pior? Que a Câmara não quer, a Câmara não autorizou. Então, parabéns pela sua iniciativa, pela intenção desse projeto de lei. Eu espero, e aí até queria que a assessoria jurídica já verificasse dessa possibilidade, quem sabe até para a próxima. Na verdade, esse projeto nós vamos ter que votar amanhã, eu acredito, né? Quando que é o evento? Me perdoe, presidente. 22 de abril. 22, ainda tem tempo para a próxima semana. Mas isso porque foi algo já planejado que não é muito comum pelas entidades, né? Mas então, de qualquer forma, daria para fazer um estudo para verificar se nós poderíamos incluir uma emenda a esse projeto de lei atendendo todas as entidades com essa finalidade. Então, nessa discussão, só para fazer o registro, ambas as colocações são muito boas, realmente. Eu, conversando com o nosso assessor jurídico aqui, e vai ter que aprofundar um pouco a discussão, porque a lei orgânica, no seu artigo 25, diz que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre concessão de direito real, administrativo de bens, de uso de bens municipais. Eu acho que nós temos que aprofundar um pouco o estudo
né, em função da própria lei orgânica. Agora, a adequação realmente seria muito melhor, favorável, digamos assim, com certeza. Não havendo mais sem querer discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de lei 033/2018, com emenda modificativa. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 039/2018, que autoriza custear despesas da equipe multidisciplinar do projeto de unidade móvel SESC Saúde e Mulher. Despesas de hospedagem e alimentação da equipe. Realização de exames de mamografia e Papa Nicolau, um valor de até R$ 9.900. Está em discussão. Eu participei de uma reunião com o gerente do SESC Leira aqui, com o Cristiano, e, salvo engano, serão 1.000 exames. Esse será muito bom para o município, né? E o custo é muito baixo em função do grande ganho que haverá para o município, né? Eu participei da reunião aquele dia, uma apresentação muito boa realmente, e que bom, né, que o Cristiano, juntamente com o Executivo, tiveram a sensibilidade para trazer, né, esse caminhão para cá para a realização desses exames. A parte técnica realmente me impressionou, a agilidade com isso vai ser feito. Permanece em discussão. Uma lei que discutir, coloca em votação os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, projeto de lei 039/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 040/2018, que autoriza repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Caminhas, a APOCA, e adota outras providências. Promover o repasse à APOCA no valor de R$ 40 mil destinados às despesas com manutenção da entidade. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra do Paulo Minsky. Senhor presidente, eu quero aproveitar a discussão desse projeto para que a gente promova também, junto às entidades que vêm utilizando nos últimos anos esses recursos e que vão precisar para o corrente ano, que vão precisar no que vem, no outro, até porque promovem um trabalho de excelência numa área que o poder público acaba não conseguindo atender. Então, eu faço a colocação que vem somar com aquilo que Vossa Excelência mencionou na tribuna acerca do curso que o Geraldo vai promover na Câmara. O que era o histórico de todos os municípios? Vinha um projeto de lei para a Câmara de Vereadores autorizando o repasse de subvenção. E nós temos aqui em Caminhas, vamos falar assim, talvez minimamente, pelo menos 10 entidades que utilizaram esses recursos, utilizam e precisam desses recursos até para a sua manutenção no dia a dia. Questão de investimento, questão funcional, questão de atendimento. Só que até o ano passado, a legislação não obrigava a realização desse projeto de chamamento público, esse procedimento estatal de chamamento público. Não obrigava. Então, vereador Sérgio, da mesma forma como muitas entidades imaginam que, associações imaginam que vou chegar na prefeitura e pedir para utilizar o toldo agora no domingo, na festa, e não sabem que tem todo esse procedimento em razão do que está na lei orgânica, nessa situação das entidades, muitas não sabem como funciona. E não é só isso, elas precisam adequar sua questão estatutária, verificar suas questões de negativas, de procedimento e tudo mais. Então, talvez fosse importante para nós, vencida essa etapa desse projeto da POCA, que já era para ter acontecido antes, mas a entidade também necessitou promover algumas adequações, que a gente chame essas outras entidades, verifique aquelas que nos últimos 10 anos receberam subvenções do município e promova junto com eles o entendimento de como vai fazer essa adequação. Porque senão pode acontecer do município, e a Câmara, historicamente, a sobra de recursos da Câmara, uma parte historicamente ia para atender essas entidades. Pode acontecer que nós chegarmos, por exemplo, no final do ano, ter uma entidade precisando de um recurso, ter o recurso da Câmara voltando para o cofre executivo e não haver um meio legal de passar, porque não ocorreu o tempo hábil, porque não há uma adequação estatutária daquela entidade, por exemplo. Então, se nós pudéssemos promover, quem sabe até em conjunto com o executivo, vereadora Norma, um mini curso para essas entidades, com seus contadores, com seus diretores, olha, vai precisar, não é mais uma questão da vontade do coronel Mário, vereador presidente, a vereadora Norma, vereador Paulo, não. É que a lei, até ano passado, ela isentava o município de tomar essa precaução.
Agora não. Agora nenhum município mais repassa se não tomar essa precaução, sob pena de criar um embaraço até para essa entidade, criar um problema jurídico até para essa entidade. Então, o voto a esse projeto é favorável, mas eu faço essa colocação para que, quem sabe, nós pudéssemos promover esse debate para a entidade. Permanece em discussão. Muito bem pontuado pelo senhor, vereador Paulo Luiz, depois da edição da Lei 13.019, né, hoje ainda, vereador Chico Vieira, foi mais uma vez indagado por que essa Casa de Leis não aprovou os 15 mil reais para o Teatro do Sal. Mais uma vez esclareci e torno público mais uma vez que não dependia dessa Casa de Leis. Nós não recebemos o projeto. Nós recebemos um ofício solicitando apoio, que encaminhamos ao Poder Executivo, né, através de requerimento assinado por todos os vereadores, dando todo o apoio, mas as questões legais não eram afetas essa Casa de Leis na decisão. O cidadão foi muito enfático na cobrança comigo, ele disse: olha, nós não tínhamos o que fazer. Ele disse: mas o senhor não ajudou também? Disse: mas eu não fui instado a ajudar, o senhor não sabia nem como seria o pagamento, o custo disso. Nós sempre estamos dispostos a ajudar, assim como ajudamos muitas entidades, enfim. Agora, novamente, né, reitero, o curso é extremamente importante para trazer todas essas entidades. Tem muita gente que desconhece a legislação 1319, a mesma questão do repasse e doação de terrenos para indústrias, tudo isso nós temos que chamar a comunidade para tomar ciência, para não capitalizarmos negativamente, no sentido que os vereadores não quiseram repassar esse recurso. Né? Nós não, pelo contrário, tudo que vem aqui para aprovar, para melhorar, para ajudar, eu ao menos nunca vi nessa Casa de Leis uma discussão em contrário. Então, isso é importante esclarecer. Não havendo com que ele discutir, coloca em votação os vereadores que aprovam a comissão estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 040/2018. Novamente, coloco a comunidade, os nossos internautas que nos acompanham pela TV Câmara, que muitos projetos que aqui foram votados não foram discutidos, ou que estavam em segunda discussão, já foi exaurida a discussão em primeira votação, ou foi exaurida essa discussão nas comissões. Eles são amplamente debatidos. E também a questão da inclusão na ordem do dia, como eu falei, pela questão da relevância ordem social, em função disso que nós, né, deliberado e aprovado por senhores edis e colocamos em votação. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Dória Camila Lima, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 218 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, em conformidade com o artigo 92, parágrafo 4º, inciso 7 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicita que seja aprovado o requerimento que concede medalha do contestado ao senhor Rosmário dos Santos Veiga, cabo da Polícia Militar de Canoinhas, como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município. Está em discussão o requerimento 218/2018. Senhor presidente, A palavra é do Chico Mineiro. quero parabenizar o senhor pelo requerimento. Conheço o Rosmário desde antes de ingressar na Polícia Militar, era meu vizinho, e sempre teve os mesmos modos de carinho, de compreensão e atendimento. Desde que jogávamos bola no campinho em frente à caixa de água, próximo ao hospital, sempre foi dessa maneira. E quando ingressou aí na Polícia Militar, somou muito para nós lá no bairro das Moradas, onde sempre com aquela calma, paciência, dedicação, sempre teve aquele brilho de cuidar bem dos mais novinhos, que ele cuidava, ajudava a atravessar a rua e etc. E vejo o trabalho que ele faz também ali na rua Marechal Floriano, próximo ao Sagrado Coração de Jesus, onde todos os alunos param para vir dar um abraço nele. As mães largas, crianças vão correndo, dá um abraço nas mãos. Isso é tão gratificante a gente olhar. E muitas vezes ele vai espontâneo, não está ali na hora do serviço, mas ele se prontifica e lá naquele horário para fazer esse atendimento. É muito interessante e é tão gratificante você passar naquele momento e ver as crianças lá tudo abraçando, tendo aquele carinho pelo policial, o Rosmário, ele dizendo assim: muito obrigado aí ao Rosmário por sempre que eu passo ali também dar o seu bom dia, um abraço na gente quando eu passo a pé ali. Ele diz que ele merece, e merece mesmo. E gostaria de assinar juntos, senhor presidente. Permanece em discussão. E, senhores vereadores, por respeito aos senhores e por questão de equidade, eu coloco em deliberação, se os senhores querem assinar junto esse requerimento,
né? Mas volto a frisar, já coloquei para os senhores também, que na concessão de homenagens, a questão da equidade de cada um, né, se sinta-se totalmente à vontade. Eu reitero mais uma vez, né, indicar esses nomes, porque as pessoas crescem na dimensão que são elogiadas. Eu não podia deixar de fazer esse requerimento. O sargento Romário, né, foi como cabo, mas ele é sargento, né, foi sargento, ele, na reserva, ao ser transferido, ele foi promovido, então gostaria só de fazer essa retificação. São profissionais diferenciados, não só por aquilo que o senhor falou, vereador Chico Mineiro, mas eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos com ele, a gente conhece as pessoas. O nosso assessor de imprensa, o Serginho, fez um vídeo, e eu quero crer, já comentei nessa Casa de Leis, o Serginho falou em 100 mil visualizações, que talvez aqui nunca houve um vídeo, né, lançado aqui em Canoinhas que tivesse tanta visualização em função do trabalho realizado pelo policial militar. Eu desconheço, mas o policial militar, o funcionário público, realmente. Tá? Ele está saindo da instituição, infelizmente, o tempo dele está acabando no CETISP, porque após o vereador Chico Mineiro, o policial para a reserva, ele pode ser recontratado por mais 8 anos. Isso termina agora em maio. Então, em função disso que eu acelerei um pouco o processo, porque eu queria fazer enquanto ele estivesse ainda na ativa da Polícia Militar. Então, eu consulto os senhores se todos... Eu gostaria de assinar. Não havendo mais que discutir, coloco a votação. Os vereadores concordam com a permanência da decisão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 218/2018, assinado por toda a utilidade. Requerimento número 219/2018, de autoria do edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando estudos para proposição de ação civil pública a ser proposta ao Ministério Público Federal pela falta de médico perito no INSS, no município de Canoinhas, em consonância ao estudo realizado pela Assessoria Jurídica do Poder Legislativo Municipal, encaminhando em anexo. Está em discussão o requerimento 219/2018. Senhor presidente, Palavra agora, Norma Pereira. eu gostaria de assinar junto, e eu acredito que toda a idilidade, porque diante de todo o material que nós já temos, realmente é o caminho, a viabilidade de uma ação civil pública. Se assim o senhor permitir, eu gostaria de assinar também. Está em deliberação, se todos concordam em assinar. Foi produzido um documento, nós discutimos isso nas comissões. Continua em discussão. Não havendo o que querer discutir, coloca a votação. Se os vereadores concordam com a comissão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 219/2018, assinado por toda a edilidade. Requerimento número 220 e 221 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Eduardo Pinho Moreira, governador do Estado, e ao senhor Eduardo de Chaves, secretário de Estado de Educação, expondo e solicitando o que segue. Considerando que, através de decreto governamental, foi extinta a 26ª Gerede de Canoinhas, ficando subordinada a Gerede de São Bento do Sul, considerando que foram dispensados a gerente de educação, 2 supervisores, 2 integradores em Canoinhas, considerando que havia diversos projetos em andamento, como, por exemplo, a construção de salas no EEB João José de Souza Cabral, reconstrução do ginásio de esportes do EEB Júlia Balhores Daniolo, entre outros, considerando que cursos de professores na região que ocorriam no mês de maio foram cancelados, considerando que existem escolas, por exemplo, a EF Sagrado Coração de Jesus e EEB Santa Cruz, que funcionam sem o devido alvará preventivo emitido pelo Corpo de Bombeiros. Fato extremamente grave e que não, então, o secretário da DR Canoinhas estava buscando resolver esse problema grave. Considerando que, com a dispensa de servidores, haverá acúmulo de atribuições, respeitosamente requer que seja reavaliado o decreto que extinguiu a Gerede de Canoinhas, a qual funcionava há mais de 40 anos, solicitando a sua reabertura em face dos grandes prejuízos técnicos e políticos decorrentes do ato, que todos os projetos formulados pela ADR Canoinhas, referente à educação, não sofram solução de descontinuidade. Está em discussão os requerimentos 220 e 221/2018. Senhor presidente, mais uma vez me parabenizar por esse requerimento e, na verdade, ele é a complementação do que eu fiz, porque eu não consegui hoje à tarde
buscar tanta informação e me certificar, e que bom que nós colhemos informações que se conectam, que se concluem, e até porque a gente sabe que realmente todos os professores, os diretores de escola estão sofrendo muito, como eu já disse, cabe aqui ressaltar que a nossa gerência de educação, eu acho que sempre foi uma das mais exemplares do Estado. Foi uma que nunca deu problema, nunca se soube de processo administrativo, um exemplo. E até depois eu não preciso justificar no meu requerimento, eu estou questionando a questão de licitações, mas eu fiquei sabendo que o pessoal está apavorado que nós tínhamos a gerência de caminhos mais de 60 licitações em aberto, entre material de expediente e tudo mais, e que de repente lá eles estão assustados com o volume de trabalho que nós tínhamos aqui. Então imagine a quantidade de escola e tudo acumulado, centralizado lá. Eles terão que ter mais pessoas trabalhando lá para dar conta de toda essa região, da deles e mais toda a região nossa. E eu gostaria de assinar junto, se assim o senhor permitisse, e o que eu fiz, na hora da discussão nós poderíamos ver, eu acho que talvez toda a habilidade de assinar para a gente demonstrar a nossa coesão, a nossa unanimidade em relação ao que nós entendemos que é o ideal para Caminhas, a manutenção das regionais na nossa cidade. Seria isso. E essa discussão. Só solicito primeiramente a assessoria legislativa, por favor, que corrijam o erro de digitação, onde se lê EEF, Sagrado Coração de Jesus, se lê EEP, Escola de Educação Básica, Sagrado Coração de Jesus, por favor. Consulto todos os edis que têm interesse na assinatura desse requerimento, vereador Célio. Não mais querer discutir, coloque em votação os requerimentos 220 e 221 2018. Aqueles que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes requerimentos 220 e 221 2018. Requerimento número 222/2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Alfredo Eichbach por ter oportunizado a vinda para a nossa cidade da Orquestra e Fanfarra Alemã Musikverein, que além da apresentação com cunho beneficente, movimentou as principais ruas da nossa cidade, com um maravilhoso desfile. Está em discussão o requerimento 222/2018. Se não me permitir, vereadora Norma Pereira, colocar em deliberação para assinatura dos demais vereadores, porque eu acho que nessa Casa de Leis todos concordam com o seu requerimento, mas colocar para a senhora que desde o início do anúncio dessa banda vindo para cá, da Fanfarra Alemã, nós tivemos que o SOAI, ou recebemos, insisti bastante no Poder Executivo também para fazer uma recepção digna. Nós, vereadores, fornecemos uma cesta de produtos aqui para o prefeito da cidade, que veio prestigiar essa banda. Ele deixou muito claro que eles vão estreitar os canais, eu já falei isso para os senhores aqui, de transformar Caminhas como cidade irmã de Itã. Realmente fiquei impressionado com a qualidade musical, enfim. Eles já querem estreitar também com a banda Novos Talentos um programa de parceria para o que eles podem auxiliar também, realmente muito bacana. Então, consulta e atividades, todos assinarmos juntos. Não havendo mais que discutir, com a votação, os vereadores concordam com a questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 222/2018, assinado pelo prefeito de Ligado. Requerimento número 223/2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a nova diretoria de Cindy Lojas, desejando sucesso na gestão que ora se inicia. Está em discussão o requerimento 223/2018. Também consulto toda a agilidade, acredito que é de interesse de todos, porque temos uma relação muito estreita com aquele sindicato. Não havendo mais que discutir, coloque em votação. Os vereadores concordam nessa questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes requerimento 223/2018, assinado por toda a entidade. Requerimentos número 224, 225, 226 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira.
requer que seja encaminhado ofício ao Sr. Abel Schroeder, secretário da Agência Regional de Mafra, ao Sr. Eduardo de Champs, secretário de Estado da Educação, e ao Sr. Eduardo Pinho Moreira, governador do Estado, solicitando as seguintes informações. Número 1. Quantas licitações foram deixadas em andamento pelo último titular da Agência de Desenvolvimento Regional de Canoinhas e que agora está sob responsabilidade da ADR de Mafra? Número 2. Serão mantidas as licitações, tal como programadas, inclusive as de investimentos em infraestrutura para as escolas do município de Canoinhas e outros municípios vinculados à extinta DR. Número 3. Quantas licitações estão agora sob a responsabilidade da DR de Mafra, considerados os municípios anteriormente sob sua jurisdição e os ora anexados? Número 4. Quantas e quais escolas serão atendidas por essas licitações? Número 5. Quantos alunos estão matriculados e quantos professores estão lotados nas escolas sob a responsabilidade da DR de Canoinhas? Especificar por instituição. Número 6. Procede informação de que a Secretaria de Estado de Educação destinou para todas as ADRs no presente exercício um montante aproximado de 58 milhões. Número 7. Deste montante, quanto estava destinado para a ADR de Mafra e quanto para a extinta ADR de Canoinhas? Está em discussão o requerimento 224/2018. Só por questão de semântica, vereadora Norma, tá? Eu acho que com a extinção da ADR de Canoinhas, no item 5, quantos alunos estão matriculados e quantos professores estão lotados nas escolas sob a responsabilidade da ADR de Canoinhas, ela não existe mais, acho que estavam lotados, né? Tá certo. Se ela me permite? Sim, lógico. Essa observação para a correção. Permanece em discussão. Consulta toda dignidade, se pretende assinar esse requerimento também. Sim. A vereadora autora não se opõe? Lógico que não, pode ser não, pelo contrário. Não havendo mais que queira discutir, coloco a votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 224/2018. Senhor presidente, Palavra da vereadora Norma Pereira. se me permite, diante de tantas indagações, tantos questionamentos, não seria interessante nós solicitarmos a presença nessa casa do ex-secretário da ADR, o Salvati, para que ele nos colocasse todas as particularidades de tudo que ficou pendente e nos esclarecesse outras dúvidas em relação a tantas coisas que a gente aqui está se questionando, está se indagando, porque essas informações a gente recebeu por um acaso, sexta-feira, outras aí, em função de ter recebido algumas informações, nós fomos atrás, conversava consigo na quinta-feira, se não me falha a memória, sobre algumas situações que a gente ficou sabendo. Talvez fosse interessante a gente convidá-lo a vir ou na reunião das comissões, ou usar até a própria tribuna para a população também compreender efetivamente qual que é a função dessa ADR. Como o senhor colocou muito bem quando usou a tribuna, quem sabe a gente tenha que pleitear que ela esteja aqui, de volta na nossa cidade, em Canoinhas, na região do contestado, para que continue prestando esses serviços até para o desenvolvimento, e até porque o índice da educação da nossa região também é exemplar, é um dos melhores índices de aproveitamento estudantil. Então, eu pensei assim, agora, não sei se seria conveniente ou não, né? Fica a critério de toda a idilidade, mas a gente teve um conhecimento bem aprofundado que efetivamente consistia em tudo a ADR na nossa cidade. Esta é a discussão, proposição da vereadora Norma Pereira. Senhor presidente. Com a palavra do Domingos Roberto. Nós conversávamos com a vereadora Norma, eu também acho importante, né, a questão do secretário da ADR, né, o Salvati, vir aqui. Até porque eu acho assim, eu como fui secretário regional na época, um acúmulo, né, de serviços, tanto na questão de licitações, envolvendo os 7 municípios, tanto da questão, principalmente, estamos falando da GERET, que aprovamos agora há pouco o requerimento por toda a entidade e também da gerência de saúde. Eu vou falar aqui que o governador do estado ele deve revogar esse decreto.
Não tem como a Secretaria de Desenvolvimento Regional, a ADR, de Mafra, né? Eu conheço muito bem o secretário Adriel Schroeder, mas na época eu fui secretário, ele já era secretário, é de muita competência, uma pessoa que está no cargo ali, uma pessoa séria, honesta, mas eu vejo assim que não, como vamos dizer, a Regional de Mafra atender 8 municípios, mais 6, 7 aqui de Canoinhas, não tem como. Se o governo do Estado normalmente tem que resolver. Então eu acho assim, de muita importância a vereadora Norma, que realmente até a questão do secretário, ex-secretário da nossa DEA aqui de Canoinhas, vir aqui, que ele tem tudo, né, no seu relatório, tem em pauta tudo o que está pendente, até para ajudar, porque isso aí vai dar um grande problema para frente. Então, eu concordo, né, com a vereadora Norma, né, e assino junto, né, o requerimento. Permanece em deliberação. Vereadora Norma, como os requerimentos já tinham sido exauridos, tá? Eu vou propor à nossa assessoria, por favor, para confeccionar esse requerimento para amanhã, que nós vamos colocar em deliberação e votação amanhã. Mas é muito pertinente a sua colocação. Eu, vereadora Theo, muitas vezes a Secretaria, a Agência de Desenvolvimento Regional, através do secretário, enfim, recebia algumas críticas nessa casa e na área da saúde, a senhora tem mais conhecimento para falar. Mas depois que eu fui me aprofundar um pouco mais, conhecendo a atividade, aquela velha tese do cabide de emprego, enfim, quando eu fui me aprofundar, porque muitas vezes a gente às vezes tece comentários sem conhecimento mais aprofundado de um determinado órgão. Isso ocorria muito com a minha instituição Polícia Militar. As pessoas realmente não conhecem de uma forma mais aprofundada a sua real missão. Eu fiquei surpreso com a quantidade, o Serginho trabalhou lá, de projetos que estavam em andamento. A dedicação que estava se dando. Eu não posso criticar nenhum secretário anterior, vereador Nilson, porque eu não conhecia. E quando você não conhece é bom não falar, principalmente criticar. Mas muitas coisas eu passei a ter uma visão bem diferenciada com relação à DR, depois de me aprofundar no conhecimento dos projetos que estavam em andamento. Então eu não sei, é um abacaxi para o novo governador descascar, mas realmente eu já iria convidá-lo para vir a essa tribuna, depois que não foi extinta, eu reclinei essa minha intenção. Mas em função do seu requerimento amanhã, com certeza, que é extremamente importante a vinda dele, até não de forma oficial, porque não pode mais, mas com conhecimento de causa, esclarecer muitos dos projetos que estão em andamento. Então amanhã nós vamos deliberar a respeito do requerimento. Espero que continue, senhor presidente. Obrigado, senhor. Passamos às explicações pessoais. Solicito a senhora primeira secretária informar se os vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Paulo Glinski. Olá, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero inicialmente, senhor presidente, saudar hoje a presença do nosso colega vereador Sandro Milk, município de Bela Vista do Todo, que nos honra com a presença. E eu conversava com o Sandro esses dias, o Sandro demonstrava interesse de vir acompanhar uma sessão aqui da Câmara, pessoalmente já esteve aqui outras vezes, mas acho que agora na brilhância é a primeira vez que consegue retornar. E levo um abraço desse vereador, com certeza dos demais, para a nossa querida Bela Vista do Todo, e quando for possível, que nós temos uma coincidência, nas terças-feiras as sessões são no mesmo horário, mas quando for possível, com certeza, vamos retribuir a Vossa Excelência essa importante visita. Quero saudar aqui a dona Zenita, que nos traz um convite para uma reunião na Ática, no dia 12 de abril, às 16 horas, já justificando, eu já falei pessoalmente que, infelizmente, nessa data, eu tenho uma audiência na Justiça Federal e não consegui retornar até o início da noite, mas, com certeza, aqueles vereadores que puderem se fazer presente vão levar a ideia coletiva da Câmara sobre a forma de poder participar. Saudar o Darcy, a Marli, e queria fazer uma saudação especial para o Geraldo, que nos acompanha, e justificar, senhor presidente, a razão da minha fala nesse momento. Eu estou apresentando junto com o vereador do Márcio Bosque um projeto de lei que altera
algumas situações do plano diretor do município de Caminhos. E quero explicar rapidamente, o projeto vai entrar para leitura amanhã. Duas situações. Primeira, nós temos quando foi aprovado o plano diretor, e aqui eu quero fazer uma ressalva, esses projetos, plano diretor, código tributário, esses projetos mais amplos, por mais que o legislativo debata, participe de discussões, audiências públicas, leia e releia, a gente só vai ver o resultado final na prática quando as coisas forem acontecer. E nós temos uma falha bastante gritante no nosso plano diretor, quando ele exige em alguma área residencial, em alguma área de uso misto, o recuo de 5 metros para novas construções. Vereador Sérgio Galeski, toda essa área central e ao redor do centro de Caminhas, e aqui eu peço permissão para falar em nome do Geraldo, mas são vários e vários munícipes que têm a pretensão de fazer uma edificação, buscam o executivo para aprovar um projeto e hoje eles recebem a notícia, olha, tem que fazer o recuo de 5 metros. E até o ex-vereador Beni Carvalho, na semana passada, mandou um resumo para este vereador, o vereador Vilmar, e com certeza está disponível para todos os demais, exemplificando, por exemplo, que na rua Duque de Caxias, vários empreendimentos que foram feitos ali, hoje não sairiam porque tem que constar esse recuo de 5 metros. Então a pessoa quer fazer um prédio comercial, misto, comercial, residencial, e a legislação hoje, por uma questão de, no momento da votação, por ser um projeto amplo, por ser um projeto cheio de códigos e termos técnicos, acabou sendo mencionada a situação. Então, ali na rua Marechal Floriano, um imóvel ali, um terreno ali tem um custo elevadíssimo para adquirir, quem é proprietário tem um custo elevado para manter. Você fazer uma edificação e deixar um recuo de 5 metros é uma coisa ilógica, ter uma exigência legal para isso. Porque aquela rua, o que ela vai ser alargada no futuro? Vamos fazer ali uma pista dupla? Porque a finalidade do recuo, basicamente, é você garantir que um dia o poder público possa utilizar para aquela finalidade. Então nós temos vários munícipes pretendendo, com o seu recurso, embelezar a cidade com novas edificações, gerar emprego com a contratação de pessoas que vão trabalhar nessas obras, fazendo um giro no comércio com material de construção e tudo mais, e que tem esse impedimento legal, essa falha, que na verdade no momento da aprovação da lei passou batido. Então, eu apresento esse projeto junto com o vereador Vilmar Sudowski, mas quero deixar aberto para todos os vereadores que queiram assinar junto, caso assim ocorra à vontade. E o outro item que nós buscamos alterar é a questão da definição da zona de serviços industriais. Essa mesma lei, a 405 de 2008, ela colocou algumas situações como zona residencial 1, zona de serviços e indústrias, ZSI, que é o termo que é utilizado lá, e você olhando a lei hoje e verificando, e esse aqui é um pedido do secretário Paulo Machado, que a gente estudasse essa modificação, analisando essa legislação aqui, você não tem hoje como sequer autorizar um investimento empresarial em algumas áreas que têm imóveis disponíveis, que elas não são estritamente residenciais, que aquele empresário tem um imóvel, tem um terreno, quer fazer um investimento e acaba não podendo, porque ali não se pode permitir a instalação de um empreendimento industrial. Até só para explicitar para Vossas Excelências, aqui, o que se pretende é colocar aqui as áreas situadas ao longo da BR-280, da SC 477, da Avenida Expedicionários, em trecho entre as ruas Nazir Cordeiro e a BR-280, e também entre as ruas Paulinho Lima e a rua Carlos Wagner e tal, que elas possam receber a instalação de serviços especializados em atividades industriais. Porque hoje, pela legislação, ali não pode. E hoje existem várias empresas já instaladas ali. Então, essa correção a Secretaria de Desenvolvimento Econômico busca fazer, e eu
apresento nesse momento, antes dele entrar para a leitura, porque eu sei que é um tema que depende de ser analisado, quem sabe de chamar o setor de planejamento numa reunião ou nas comissões no plenário para explicar. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma correção que precisa ser feita sobre pena da gente permitir que fique engessado tanto a questão da construção civil quanto a questão de geração de emprego. Então, o projeto vai entrar para leitura amanhã. Eu gostaria de pedir para os senhores vereadores, para as comissões, que pudessem analisar da forma mais séria possível, porque nós estamos, já se enfrenta problema no dia a dia. A pessoa chega com um projeto na prefeitura para aprovar e a gente olha, tem que ter o recuo de 5 metros, ela fala, não vou fazer. Nesse momento, pelo menos, não vou fazer. E você verifica que ao longo daquela rua, várias edificações foram feitas, né, até o limite do imóvel, e você imagina, olha, agora não vai poder mais ser feito. Quer dizer, um município que precisa desenvolver, precisa gerar emprego, precisa estimular, precisa agradecer que as pessoas aqui querem investir. Tem uma lei que, por uma questão de momento, de análise, de não se levar em conta a questão mais futura, criou um engessamento. Então, continue, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, Célio Varese. Senhor presidente, mais vereadores, quero cumprimentar minha prima Marli, cumprimentar o senhor Geraldo, seja bem-vindo a essa casa, cumprimentar o Darcy, a Zenita. Eu espero me fazer presente no dia 12 nesse horário, pelo menos é a minha intenção. Foi muito tempo santo, seja bem-vindo a essa casa, cumprimentar os servidores dessa casa também. E, vereador Paulo Leminski, nós, eu me refiro a eu, Vossa Excelência, nós já aprovamos vários planos aqui, né? E como é tudo muito complexo e é muita coisa e muitos anexos e etc., e normalmente quando já vem num prazo exíguo para análise, né? E muitas vezes são questões técnicas mesmo. Fica difícil, né? Nós tivemos problema no plano diretor, e várias outras situações no passado que careceram de correções. Eu acho que esse é o momento também de corrigir. Não há nenhum problema em corrigir. Até porque se mantiver do jeito que está, vai inibir investimentos, causando prejuízo não só aos futuros investidores, mas a toda a população. Porque quando você está investindo, você está gerando emprego, gerando renda, etc, etc. Eu acho que nós temos que olhar, né, sob essa ótica de que o que é melhor para Canoinhas, e se for preciso mudar, vamos mudar, sem nenhum problema. É dessa forma que eu penso. Então, eu acho que aí já tem que rever, o senhor levanta duas situações, essa do planejamento e do secretário Paulo, mas talvez é o momento de questionarmos agora, tem mais alguma coisa que nós possamos resolver dessa vez, né? E dar a celeridade que é comum a essa casa, que se for comum nos mandatos, né, que tivemos aqui. E hoje, senhor presidente, eu quero só a rua Flori de Lima, é a rua que eu presido, né, se for perguntar para as pessoas qual é a rua mais importante de Canoinhas, a minha. Acho que essa é a resposta de todo o município, é a minha. E lá nós tínhamos alguns problemas, que eram alguns buracos, e que hoje, felizmente, com a chegada da massa asfáltica, foram tapados. Pode ser uma coisa simples, mas que causa um transtorno muito grande. Aí as pessoas não veem que o asfalto da Flori de Lima tem 1.100 metros por 15 de largura, 12 de largura, e que tem 3 buracos que se fosse medir, o diâmetro desse não daria 1 metro quadrado. Mas esse metro quadrado incomoda mais, né? Aparece mais do que toda a metragem da extensão da rua, mas hoje foi corrigido. Eu só espero que aquela massa que foi colocada, ela seja uma qualidade boa, né? Porque aí a história de novo da licitação, não quis me manifestar já hoje, o vereador Clóvis, porque é uma pena. Eu acho que a lei de licitações, ela é a 8666, né? 8666 de 93, ela tinha que ser readequada. Tem mudanças que ela tinha que ser feita. Teve muita coisa boa lá, mas que já está ultrapassada.
né? Então ela tinha que ser reanalisada, atualizada, né? Que impede muitas coisas. Quando a gente pede ter, além disso, o menor preço, o que nós precisamos não é o menor preço, qualidade junto. Só o menor preço não resolve a nossa vida, né? Mas realmente carece, essa lei de licitações carece de uma reformulação. Eu quero só agradecer mais uma vez a presença de todos, né? E agradecer ao Executivo pelo trabalho tão simples, mas tão necessário, né, para a nossa população. Palavra Chileira. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, público que nos assiste, William, parabéns pelo trabalho que desenvolve na Câmara, assessoria de imprensa também, Serginho, deixa eu dar para você. Nós estamos informadíssimos via aí a nossa imprensa, porque o senhor está ali abastecendo diariamente. Zenita, seja bem-vindo, Darcy, vereador Gil, seja bem-vindo também. Também a Maria, Geraldo, conversei com o Geraldo ontem, na festa em Arroio Fundo, tivemos umas ideias a respeito da massa asfáltica, né? Tomara que também, nesse momento, eles confeccionem as lobatas que tanto, eu sou contra lobatas, mas sim a necessidade na Getúlio Vargas ali, porque ali está uma pista de rolamento grande, sabe? Ali é uma pista de corrida, aquela pista ali não tem, a lobata ficou mansa, e mansa porque foi feito o recapeamento, e ali, então o pessoal passa voando, sabe? Ali próximo, ali o Carneirinho, o Torneiro, né? A Tacano Neves, a Chicago. Também quero parabenizar o trabalho da Secretaria de Obras, dizer que estou esperando a visita de vocês lá no Vila Viada, né? Então, o pessoal do Vila Viada. A questão de licitação, eu trabalhei na Secretaria de Obras, você sabe disso. Quando saiu os primeiros, que foi via preview eletrônico, a gente fez, então, foi feita a licitação para a compra de óleo hidráulico, motor e também diferencial. E uma empresa de Belo Horizonte ganhou esse menor preço. Então foi feito o pedido do óleo, na época, óleo hidráulico, né, que seria aquele óleo mais avermelhado, para o hidráulico mesmo. E daí teria que pedir uma quantidade grande, porque a distância no mínimo era 15 dias para chegar até aqui. Foi feito o pedido de óleo motor, óleo caixa, diferencial, de óleo hidráulico. Quando chegou, foram conferir, veio errado os óleos. Chegou a máquina parada, sem óleo, porque não tinha óleo, não poderia comprar em outro lugar, local. Precisava do óleo que lá. Tinha que fazer nota de devolução, mandar de volta. Então, só na compra levou mais de 40 dias para chegar o óleo certo, né? Então, a questão que sempre fui assim, nós deveríamos comprar, a lei não permite, dentro do município. Só comprando fora que nós não temos. Se fosse uma empresa aqui que vende óleo, ia lá na hora já tocava, mas está pronto. Mas fazer tudo, nota de devolução, despachando de volta. Daí a empresa não queria pagar o frete de volta até chegar lá. Então foi bem, dá um transtorno muito grande. A questão de pneus, você também lembra, que foi o caminhão que saiu daqui, foi a Rio do Pica, o papel quando chegou no destino, estava todo perigado o pneu do caminhão, da qualidade. E como foi importado para andar na neve, que não tem perto, talvez seja isso, né, importado aí. É isso, né, vereador Paulo? Seria isso. Só para... Agora, semana retrasada, saiu uma matéria, se não me engano, no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, não lembro qual, que de uma licitação para compra de 2.200 toneladas de cenoura, 2.200 quilos de cenoura que eles utilizam por mês. O funcionário digitou um 0 a mais e deram 20, a empresa entregou 22.200 quilos. Não sei se eu posso ser servido, até que daí a prefeitura, não sabendo o que fazer, criou entregaram 2 cenouras ou 3 cenouras dentro de desse isopor com plástico que você entrega, que compra no mercado para as crianças, e criaram uma dieta saudável na Páscoa, né? Olha, vai a cenoura, dá para vocês, que é uma dieta saudável, porque a prefeitura errou na licitação e a empresa entregou, né? E até eu vi uma matéria com um gurizinho dizendo, não, eu não quero a cenoura, eu quero o ovo de chocolate, né? Então, mas isso é a licitação no Brasil, né? Quer dizer, você vem comprando 2.200, alguém errou, por proposital e tal, mas vamos entregar. Vamos se livrar de cenoura que está para
com o prazo de validade estourando, e vamos entregar nesse município, já que eles pediram, né? E aí o município inventa uma maneira de entregar para as crianças, né? A dieta saudável utilizando cenoura, né? Na verdade, foi para alimentar as coelhinhas da Páscoa. Com a palavra da dona Ana Pereira. Senhor presidente, agora cumprimentar meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimentar os caminhenses que nos honram hoje. A Zenita Santos, seja muito bem-vindo, né? O que precisar a gente disponha sempre. A Marli, Geraldo e o Darcy. Eu gostaria de agradecer o convite que veio lá da Ática e eu tenho tudo para eu estar lá na quinta-feira. Farei o possível, a não ser que haja alguma surpresa, mas eu acredito que não. Senhor presidente, eu vou tecer um comentáriozinho lá em relação à escola Sagrado Coração de Jesus. Uma professora até que mandou um WhatsApp dando os parabéns pelos requerimentos e que ela tem certeza que essa casa lutará pela educação como lutou pela saúde e que Canoinhas precisa que nós tenhamos essas ações. Só que ela colocou que a nomenclatura realmente é F, que é fundamental. E a única escola que tem essa nomenclatura na regional. E daí fica a seu critério se retifica o requerimento ou não, mas diante da confirmação dela, né, eu acredito que seria o ideal. Seria isso, senhor presidente. Com certeza, vereadora Norma, só peço para criticar. Eu realmente desconhecia, para mim, acho que o nível Estado, pelo que eu conheço, pelo meu humilde conhecimento, permanece em discussão. Está aberta a palavra. Não tendo mais que queira usar, só gostaria de justificar a falta do vereador Vilar Sudoski, que está em Porto Alegre, não teria tempo hábil para chegar, mas justificou a sua falta. O vereador Paulinho Basílio, o vereador Paulo Lins, que está acompanhando a posse do nosso ex-prefeito Beto Faria, como presidente da SIDASC. Aproveito em nome de toda a entidade aqui cumprimentar o ex-prefeito Beto Faria, desejar para ele uma profícua gestão. Que bom que o governador teve a sensibilidade de nomear um canoense para um posto, né, nível estadual. Ele tem competência para isso, ele é veterinário e para Canoinhas é muito bom isso. Com certeza vai receber alguns requerimentos nossos lá, já vamos começar a pedir. Dizer à vereadora Thelma, todos nós estamos sensibilizados com o seu momento, tanto quanto difícil. Eu sei que a senhora está bastante calada, nós justificamos as suas faltas aqui, mas a senhora sinta-se totalmente à vontade para, nesse momento tão difícil, apoiar os seus familiares, a sua mãe. Mas essa casa entende muito bem a questão das suas ausências justificadas. Gostaria de agradecer ao vereador de Bela Vista, Sandro Milk. Sandro transmita nossos cumprimentos mais edis daquela Casa de Leis. Muito obrigado pela presença e sinta-se sempre muito à vontade para se fazer presente. Dona Marli Galés, que sempre prestigia as nossas sessões. Dona Zenita, estaremos lá, né, na sua reunião com certeza. Darcy também. Comemos uma carninha sexta-feira, muito boa, Darcy. Obrigado lá ao pessoal pelo grupo para promover uma janta bacana. Sr. Geraldo Alves, muito obrigado. O ex-vereador Chiquinho já foi embora, também tem prestigiado a gente aí, realmente é muito importante. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 10 de abril, terça-feira, às 19 horas. Boa noite e muito obrigado.